Vamos lá, eu vou responder a primeira questão. O que são cidades inteligentes? Como eu sou arquiteta urbanista, eu vou colocar a resposta numa abordagem da minha área, né? Nas cidades, sobre cidades no contexto urbano, de planejamento urbano, tá? Existem diversas definições acerca do termo Smart Cities, tá? No campo do urbanismo, as Smart Cities podem ser referenciadas como cidades criativas, participativas e sustentáveis, sempre atrelando ao termo do smart como inteligente, responsável. Quando a gente fala do inteligente, né, muitas vezes pode se relacionar diretamente à tecnologia. Quando a gente fala de inteligência dentro do contexto do planejamento urbano, a gente diz com relação ao desenvolvimento urbano sustentável, inteligente e colaborativo e participativo. Não exatamente diretamente a tecnologia. Então, aí que está um pouco diferente da questão da galera que fala de Smart Cities no contexto tecnológico, né? Porque Smart Cities a gente vê, os engenheiros falam sobre Smart Cities, né? Os programadores falam sobre Smart Cities, os arquitetos falam sobre Smart Cities, e então só queria colocar essa diferença para você. Tá? O inteligente para nós não é diretamente relacionado à tecnologia, mas como um desenvolvimento urbano sustentável, considerando que a sustentabilidade é inteligente, ok? Já no âmbito tecnológico, as Smart Cities são a reunião de um desenvolvimento urbano e a integração de novas tecnologias. As Smart Cities são sistemas de pessoas que interagem e usufruem de tecnologias que geram informação para a contribuição de melhorias para o contexto urbano e a criação de uma economia criativa baseada na análise de dados. Então, considerando o termo Smart Cities, cidades inteligentes, para o nosso âmbito, nós consideramos desenvolvimento urbano inteligente associado a novas tecnologias. Tá certo? Bom, vamos para a segunda questão. Como podemos relacionar as cidades inteligentes com os meios de comunicação? Eu vou trazer aqui para essa resposta dois teóricos que são do campo da sociologia, mas que nós, arquitetos urbanistas, consideramos as teorias que eles levantam muito importante, né, e muito pertinente com relação à questão do espaço urbano, contexto urbano, tá? Que é o Manuel Castells e a Saskia Sassen. Eles defendem que as cidades contemporâneas são construídas nas tecnologias da informação. Eles denominam como sociedades informacionais, né? Nós estamos na era da informação, sendo nós pertencentes às sociedades informacionais, né? Então, partindo desse contexto, nós entendemos que a contemporaneidade está diretamente relacionada à informação, troca de dados e, por consequência, a comunicação. E temos como meio, né, de disseminação da informação a tecnologia. Desta forma, as cidades inteligentes são diretamente interdependentes dos meios de comunicação, considerando que esses meios de comunicação, eles se apropriam da tecnologia, né? E a tecnologia, ela pode ser considerada uma ferramenta, né, como um meio e não como um fim de promoção dessa comunicação dentro de uma sociedade contemporânea e informacional que estamos. E por isso a gente consegue atrelar esse conceito diretamente às às cidades inteligentes, né? Que são cidades que, dentro do contexto urbano, tem um desenvolvimento urbano, participativo, colaborativo, que necessita da troca de dados, né? Que necessita de informações e de comunicação para promulgar melhorias e promover, né, mudanças e intervenções dentro de um contexto urbano. Então, a gente se utiliza da comunicação, da informação, e temos como ferramenta a tecnologia. Então, como surgiu as Smart Cities? Passamos pela terceira revolução científica tecnológica, que foi por volta dos anos 50, 60. E junto com essa revolução científica tecnológica, nós tivemos um crescimento exacerbado das cidades,
das cidades brasileiras, cidades da China, né, principalmente dos países em desenvolvimento, né, cidades indianas, de grandes metrópoles, onde as pessoas saíram do campo e foram para as cidades. E junto com esse crescimento, né, exacerbado, vertiginoso das cidades, a gente começou a ter problemas, né? E teorias começaram a ser fundamentadas em cima desses problemas. E teorias que se relacionavam à tecnologia. Tá? Então, a gente pode encontrar, por meio dessas tecnologias, soluções para problemas sociais, econômicos e ambientais, né, como consequência desse rápido crescimento das cidades. Então, as smart cities começam a ser faladas, né, esse assunto começa a ser difundido quando existe a necessidade de aliar a tecnologia com as relações sociais e cotidianas de uma cidade. Tá? Que aí é tentar, através dessa ferramenta tecnológica, implantar melhorias dentro do contexto urbano, do contexto da cidade. Melhorias no campo da mobilidade, do saneamento, econômico, educacional, uso e ocupação do solo, energia e gestão de resíduos, por exemplo, o lixo. Com relação à influência e importância das cidades, né, inteligentes na nossa sociedade hoje. Eu enxergo que a cidade do século XXI, né, a nossa sociedade hoje, uma sociedade contemporânea, ela sofre uma influência direta das tecnologias, onde todas as pessoas que habitam, né, nas cidades são diretamente dependentes, interdependentes da tecnologia. E dessa forma, dessa apropriação das ferramentas que nós enfrentamos na sociedade tecnológica, sociedade informacional, nós temos que usar isso a nosso favor, né? E entendendo de que forma que podemos usar essa ferramenta como um processo para repensar, moldar, estabelecer rotinas, trajetos de onde nós vivemos dentro desses espaços urbanos. Então, a influência é uma influência direta tecnológica para o contexto do desenvolvimento urbano. De exemplos de cidades inteligentes que a gente tem no mundo, né? Vamos falar no contexto do mundo, porque no Brasil a gente pouco fala sobre isso. Estamos começando a falar agora sobre isso, e ainda é tudo muito incipiente. Mas a gente começa a ter alguns modelos, não sei se são satisfatórios ainda, a gente ainda não consegue avaliar, mas seria Masdar City, né, que são nos Emirados Árabes, Songdo, que é na Coreia do Sul. Esses dois exemplos que eu dei são modelos que se utilizam verdadeiramente da tecnologia, como elemento, como ferramenta principal da inteligência. Tá? Agora, a gente também tem exemplos como Copenhague, né? A gente tem exemplos nos Estados Unidos, de Portland, de Santa Ana, na Califórnia, que são cidades que não se utilizam só da tecnologia, mas que elas se apropriam dos conceitos de sustentabilidade e criatividade, né, da economia criativa. Então, eu considero que são cidades até mais inteligentes do que Masdar City e Songdo, por exemplo, né, que elas já são cidades consolidadas, que elas já existem há muito tempo, já tem uma dinâmica, já tem relações sociais, econômicas que ali estão acontecendo, e elas conseguiram se adaptar à tecnologia para oferecer melhorias para a sua sociedade, para quem está ali dentro do seu contexto de cidade. Tá? No Brasil, a gente tem alguns modelos começando a serem implantados. Se a gente for falar de tecnologia propriamente dita, Rio de Janeiro e Curitiba são cidades que são consideradas inteligentes, né, por algumas empresas de tecnologia. Mas para nós do planejamento urbano e de urbanismo, nós não consideramos Rio de Janeiro uma cidade inteligente. Pode ser que ela tenha infraestrutura de tecnologia, mas ela não é inteligente do contexto de sustentabilidade. Tá? No Brasil, a gente tem a Smart City Laguna, que é um projeto que ainda não está pronto, a gente não sabe avaliar se ele será satisfatório ou não, mas eles estão se apropriando de conceitos de desenvolvimento urbano, sustentabilidade, economia criativa e tecnologia. E também tem o Granja Marilhão,